Meu nome é Lucinéia Fagundes, sou enfermeira do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar e hoje nós vamos falar um pouco sobre o POP número 7, que é o POP que vai dar orientações a respeito da coleta de teste rápido para a Covid-19. Antes da gente falar especificamente sobre o teste, vamos fazer alguns lembretes. Então, primeiro, o POP você pode encontrá-lo na pasta FileServe. Quando você entra em evoluções e prescrições, você vai encontrar todos os POPs, tá? Que foram aprovados pelo setor de qualidade. Quando a gente fala especificamente sobre a realização desse teste, o que é que nós temos que nos lembrar? Que um resultado negativo, ele não exclui a infecção pelo Covid. Por que isso acontece? Se o paciente ele estiver no início da infecção, não deu tempo ainda de formar anticorpos. Esse teste rápido é para detectar a presença ou ausência de anticorpos. Então, se está no início da infecção, o organismo não formou ainda anticorpos. Portanto, você não vai conseguir um resultado efetivo. Outra coisa que nós temos que nos lembrar é que o padrão ouro para diagnóstico do COVID é o SUAB, tá? Que é feito do 4º ao 7º dia do início dos sintomas. O organismo ele vai formar anticorpos a partir do 7º dia. Então, o teste rápido ele deve ser realizado a partir do 10º dia de suspeição de COVID. Outra coisa que nós temos que nos lembrar é que o paciente que der positivo para COVID por teste rápido, segundo as notas técnicas liberadas pela CESA, liberadas pela Anvisa, o paciente ele deve ficar isolado por 3 dias a partir do diagnóstico da realização desse teste rápido. E isso, claro, com base na avaliação médica. Então, quer dizer, o isolamento dele ocorre a partir de 3 dias a partir da realização desse exame, porém, o médico que acompanha esse paciente, ele vai avaliar todo o caso clínico para saber se vai suspender ou não esse isolamento, ok? Então, outra coisa que nós temos que nos lembrar é que, para que seja feito esse teste rápido, vai ter que ter prescrição médica. Então, o médico vai fazer a prescrição no PEP. O enfermeiro que vai realizar esse exame, ele precisa fazer a notificação da suspeita de COVID no sistema ESUS. Então, a gente dá uma lembrada para que aqueles enfermeiros que ainda não têm o cadastro no sistema ESUS, VS, ele passe todos os dados para o setor de SCIH para que possamos realizar esse cadastro, ok? Bom, que materiais nós vamos precisar? Lembrando que os materiais vão estar disponíveis no laboratório do hospital. Então, o enfermeiro, ele vai ter acesso a esse kit com a prescrição médica em mãos e com a notificação do sistema ESUS em mãos. Com base nesses documentos, ele pega o material na farmácia. Que materiais são esses? Vamos lá. Nós vamos precisar de um material desse, um kit deste, que é o kit de teste rápido. Esse teste rápido, ele vai fazer o diagnóstico IgM e IgG. Ele não especifica se é IgM ou IgG. Então, se der positivo, você vai saber que ele desenvolveu anticorpos. Mas por isso é que o paciente só pode ser feito o exame a partir do 10º dia e ele precisa ficar isolado por 3 dias a partir da realização desse exame. Vocês entenderam? Bom, o que nós vamos precisar também? Luvas descartáveis, que não precisa ser estéril, gorro, o reagente, uma lanceta e a gente precisa também de pipeta. Então, nós vamos nos lembrar que para todo paciente que é suspeita de COVID, nós precisamos ter as precauções próprias para a COVID. Que quais são elas? Precisamos usar o capote descartável impermeável, que é oferecido no hospital. Precisamos usar face shield. Precisamos usar a máscara N95. Lembrando que a máscara N95 a gente está reutilizando enquanto ela mantém a qualidade dela. Então, para isso, você tem que ter um cuidado de armazenamento para que essa máscara não se contamine. Como é que é feita a solicitação? Então, como nós falamos, o médico ele vai prescrever no PEP essa solicitação. O enfermeiro, com base nessa prescrição, vai fazer a notificação do sistema ESUS-VS e vai buscar o material na farmácia. Desculpe, na farmácia não, no laboratório. Então, agora vamos ver como vamos realizar esse teste.
Lembrando que sempre a gente tem que fazer a higienização das mãos, né? Com álcool a 70%. Então, vamos colocar o gorro para proteger, né, o cabelo da gente, porque pode ser que seja formado gotícula, aerossol. Lembrando que o vírus, ele é transmitido através do contato e de gotículas, portanto, a gente tem que ter esses cuidados. Vamos colocar a nossa máscara N95, tendo cuidado para que a gente não pegue na parte externa dessa máscara. Então, a gente tem que fazer um bom ajuste da máscara ao rosto, né? Se eu precisar fazer um ajuste da máscara, à medida que eu faço o ajuste, toda vez que tocar, eu tenho que fazer uma antisepsia dessa minha mão com álcool a 70%. Vou colocar o Face Shield para proteção, caso esse paciente, por mais que o paciente é obrigatório que ele esteja com máscara cirúrgica, mas caso aconteça de formar gotículas, você não tenha risco de contaminar a sua máscara, de se contaminar. Higienização das mãos. E vamos colocar o nosso capote. Gente, agora que a gente colocou o EPI, eu vou tirar para não atrapalhar a visualização do vídeo e para não atrapalhar a escuta de vocês. Então, a gente vai presumir que estamos com o EPI. Só vou tirar para não atrapalhar a realização do vídeo. Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem que colocar a máscara, a luva, né? Porque toda vez que a gente for expor a sangue, isso é uma precaução padrão. Não podemos esquecer de colocar a nossa luva. Então, a gente vai pegar o kit. Lembrando que esse kit, ele tem dois fossos. Um fosso pequeno e um fosso grande. Nós vamos colocar o sangue nesse fosso pequeno e o reagente nós vamos colocar no fosso grande. Esse kit, ele tem que ficar numa superfície plana, para que o reagente possa correr adequadamente. Então, a gente vai fazer a punção agora, a punção digital do paciente. Aí, quem vai ser nossa cobaia vai ser a enfermeira Wagner. Lembrando que a gente evita de puncionar nessa parte aqui, porque é mais dolorido. Então, nós vamos fazer a punção na parte externa do dedo, para ficar menos dolorido para o paciente. Então, a gente faz a antisepsia da polpa digital. Aí, você vai puncionar nessa área externa. O que é que nós vamos fazer? A gente vai fazer a punção. A primeira gota a gente vai desprezar. E aí, a gente vai tirar uma outra gota. Aqui, vocês observam que tem um risquinho azul. Então, nós vamos tirar o sangue até esse risquinho. Prontinho. Aí, nós vamos colocar o sangue aqui nessa parte do focinho pequeno. Tá? Vamos desprezar aqui. Então, aqui tá o sangue nesse fosso pequeno. Então, nesse fosso, a gente vai pingar 2 gotinhas do reagente. Então, vamos pingar 2 gotinhas. A partir daí, a gente tem que esperar o reagente fazer a ação dele. Ele vai correr.
Ele vai correr aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que fica esse reagente. Mas lembrando que todo reagente, todo teste, ele vai ter uma letrinha C e uma letrinha T. A letrinha C significa de controle e sempre vai ter que ter uma linha vermelha. Qualquer teste rápido que você faz, seja para hepatite, seja VDRE, seja para sífilis, seja para HIV. Então, sempre seja o teste de gravidez, sempre vai acontecer isso. Então, sempre vai ter que aparecer essa linha vermelhinha no controle. E se ele for dar positivo, além da linha vermelha no controle, vai aparecer também uma linha vermelha no teste, tá? Então, caso ele não apareça essa linha vermelha no teste, não apareça as duas linhas vermelhas, isso vai mostrar pra gente que o teste ele foi inadequado. Então, você precisa repetir. Então, sempre vai ter que aparecer uma linha. Então, o controle vai ter que ter uma linha, ok? Quanto tempo a gente vai esperar? A gente precisa aguardar cerca de 20 minutos. Você não pode fazer a leitura antes de 20 minutos e não pode passar de 30 minutos. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, eu fazer o teste e ele só dá positivo no último minuto. Quer dizer, com 19 minutos. Parecia que ele não ia reagir e quando foi no último minuto, ele deu positivo. Então, por isso que a gente tem que esperar os 20 minutinhos. Então, para isso, o que a gente orienta? Você coloca o nome do paciente e você coloca o horário que você fez essa função, ok? E a gente já... Ó, vocês podem perceber que ele vai ficando cor de rosa. E aí ele tem uma linha de controle, não é isso? Então tem uma linha de controle aqui e a gente percebe na Wagner até o momento que só tem uma linha, tá? Então, por enquanto está mostrando que o teste é negativo, ou seja, que ela não tem anticorpos para COVID. Porém, a gente tem que esperar os 20 minutinhos, tá certo? Bom, nós não vamos aguardar os 20 minutinhos não, tá certo? Mas veja bem, o que a gente precisa? Uma vez que deu, por exemplo, nesse momento aqui, a gente mostra que ele está negativo, porque ele só tem uma única linha. Uma vez que saiu o resultado desse exame, a gente vai precisar fazer um laudo. E nós temos um modelo, vamos deixar também na pasta Falicerve, um modelo de laudo, onde você vai colocar a data, vai colocar o nome do paciente, você vai colocar o cartão SUS do paciente e vai marcar um xizinho se ele é positivo ou negativo e vai assinar esse laudo. Essa embalagem aqui você não despreza não, você grampeia junto com o laudo. Todos os dias pela manhã, a gente vai passar no laboratório e vai recolher a ficha de notificação com pedido médico e vai recolher o laudo que vocês fizeram com essa embalagem que a gente precisa guardar. Certinho? Bom, uma vez feito todo esse procedimento, a gente precisa se desparamentar. E lembrando que as maiores contaminações que têm ocorrido com relação ao COVID, uma vez que o COVID, a transmissão dele é contato e gotícula, é no momento que o profissional de saúde se desparamenta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, primeiro a gente tira a luva, que é a parte mais contaminada, né? Tira a luva da gente, faz uma antisepsia das mãos com álcool a 70%, e aí a gente vai tirar o nosso capote, né? Vamos tirar o capote. Vocês devem ter percebido que a gente amarrou para trás, por quê? Quando você amarra na frente, você tem o maior risco desse capote se contaminar, tá? Então, você sempre vai estar fazendo a antisepsia das mãos toda vez que você fizer um passo, né, nessa sua desparamentação. Tira. E o capote do lado avesso, né? Despreza esse capote no local onde tem o lixo infectante, faz uma nova antisepsia das mãos. Para a gente retirar o globo. Despreza esse globo também no lixo infectante. Novamente, outra antisepsia das mãos. Lembrando sempre de fazer a antisepsia, porque você tem que se proteger, né? Então, se você não se protege, você acaba contraindo o vírus, caso esse paciente ele esteja ainda em período de virulência.
Bom, gente, por hoje é isso que a gente tinha de falar com vocês. A gente quer agradecer e até a próxima oportunidade. Muito obrigada!